Amados e queridos irmãos, que este dia, essa sexta-feira, dia 10 de setembro, seja uma sexta-feira maravilhosa, cheia de bênçãos e vitórias sobre a sua vida, porque tudo que ele tinha que fazer, ele já fez. As suas promessas, elas estão ao seu inteiro dispor. É questão de andar e viver por fé e tomar posse de tudo aquilo que ele tem feito. É assim que aqueles que vivem o Evangelho da graça de Deus acredita, crê e vive sob os cuidados do Cristo ressuscitado, do Cristo ressurreto, daquele que é Espírito, daquele que habita no nosso espírito e testifica com o nosso espírito que somos seus filhos. Eu quero, depois de mais de 10 dias ausente no meu canal, pois houve um incidente com o meu celular, ele caiu na água, e aí eu tive que comprar um outro, e isso levou alguns dias. Mas estamos de volta. Quero pedir desculpa a vocês, estou sentindo muita falta, muita saudade de cada um de vocês. Eu fico doente, assim, impaciente, quando passo 2, 3 dias sem gravar um vídeo para a nossa reflexão. Olha a alegria estampada no meu rosto, olha a felicidade por estar aqui de volta, juntamente com vocês. Eu amo todos vocês, os inscritos e não inscritos no meu canal. Eu faço isso pensando nas centenas de milhares de pessoas que ainda vivem o evangelho da religião do Cristo Nazareno, cheio de preceitos dos homens e de rudimentos, e não vivem a liberdade plena do evangelho da graça de Deus. E muitos deles são orgulhosos. Eles até entram nos nossos canais, vê o tema, mas não tem coragem, a paciência de ouvir todo o vídeo para chegar a uma conclusão. Eles chegam a uma conclusão pelo tema e já entra criticando, sem ouvir o que na verdade nós estamos transmitindo. Isso é muito ruim. As pessoas julgar pela aparência, sem questionar primeiro, sem fundamentar, sem averiguar, sem ouvir. E é isso que eles fazem. O tema já o espanta. E aí fica difícil. Mas nós estamos aqui crendo que à medida que os dias vão se passando, e segundo o eterno, soberano, único, ele pode ainda abrir a mente de muitos, fazendo com que essas mentes sejam iluminadas, os olhos abertos, e que eles possam ter a mente de Cristo, serem espirituais e não carnais. Eu quero pedir àqueles que ainda não são inscritos que se inscrevam no meu canal. Me ajude a divulgar, a compartilhar, para que essas pessoas sejam alcançadas com o Evangelho da graça de Deus. Não tão somente o meu, mas todos os canais dos embaixadores da graça de Deus. Eu quero, nessa minha volta, nesse meu retorno, falar sobre uma questão que envolve política e religião. Depois de eu assistir um vídeo no YouTube ou na internet, e depois logo a seguir um áudio de um que se intitula pastor, deve ser do sistema, né, religioso, quando ele fala alguma coisa acerca desse vídeo postado na internet. Então eu quero refletir sobre este tema, política e religião, em função desse vídeo que circula nas redes sociais, quando um grupo de pessoas de joelhos são executadas de forma bastante cruel.
Um homem que se intitula pastor, como já disse anteriormente, ele faz um áudio sobre este vídeo, onde faz um comentário dizendo que no Afeganistão cristãos estão sendo mortos. Então ele faz uma pergunta a um suposto colega dele, também intitulado pastor, se tem coragem de enfrentar essas armas pesadas. E ele mesmo responde dizendo que ele sim, ele tem muita coragem de enfrentar essas armas pesadas em nome, abro aspas, né, desse evangelho que eles pregam, que eles ensinam, que eles acreditam. E ele diz que não tem medo, e por não ter medo ele cita como exemplo o caso de Tiago, de Estevão, de Pedro, de muitos outros apóstolos que foram mortos de formas violentas e cruéis em função do evangelho. Afirma ele que isso que está acontecendo no Afeganistão e que vai acontecer também no Brasil, ele afirma nesse áudio, é Deus que está fazendo, porque Deus quer ver quem vai desistir, como se Deus não soubesse, como se Deus não fosse onisciente ou presciente, como se Deus não soubesse de tudo e de todas as coisas, como se Deus não conhecesse o futuro, não conhecesse o amanhã. Então ele diz que em breve estará acontecendo essas coisas também aqui no Brasil. Afirma que os templos serão fechados, e uma vez os templos fechados, os seus fiéis agora terão que ir para os montes, para as matas, para orar a Deus, de forma que eles não sejam pegos, e se forem pegos, com certeza eles serão mortos. Ele diz que todas essas coisas que acontecem no Afeganistão, e que em breve estará também acontecendo aqui no Brasil, isso é para se cumprir a palavra de Deus. E ele diz nesse áudio que isso vai acontecer porque os evangélicos são salvos. Os únicos salvos são os evangélicos. E por isso os evangélicos são perseguidos, e por serem perseguidos, então podem até serem mortos, por causa da fé que essas pessoas têm no evangelho. Um dos grandes problemas, querido, da religião evangélica é a perseguição que a religião evangélica faz às outras religiões. Os evangélicos, a religião evangélica, ela considera como única certa, como única correta, que é a única que está no caminho certo, que é a única que se você não pertencer a esse contexto, você não é salvo, você não vai para o céu. É como se eles fossem proprietário exclusivo de Deus. É assim que eles se comportam. É assim que nós vemos. É assim que acontece nesse meio evangélico, nesse meio da religião. Se você não for evangélico, você não faz parte dos céus. Você não tem comunhão com Deus. Você não é filho de Deus. Você é um alienado. Você é do diabo. Você vai para o inferno. É assim que eles pregam, é assim que eles ensinam, é assim que eles fazem com as outras religiões. Me faz lembrar Pedro querendo que os gentios vivessem como ele, quando ele mesmo não vivia como devia viver. E é assim que nós vemos nos dias de hoje. Eles querem moldar as pessoas. Eles querem definir para as pessoas o que é certo e o que é errado. Eles querem trazer as pessoas para o seu contexto religioso. Como os católicos romanos também assim o faz, dizendo que não há salvação
fora da Igreja Católica Apostólica Romana. Assim também nas entrelinhas. Os crentes, os evangélicos também dizem assim. Se você não pertencer a um templo religioso, se você não se batizar, não aceitar Jesus, não tomar ceia, não participar dos cerimoniais, não praticar rituais, liturgias, não se deixar ser dogmatizado, você não tem parte nas coisas de Deus. É assim que eles agem, é assim que eles fazem, é assim que eles acreditam e é assim que eles ensinam. Continuando, ele diz, agora em uma língua estranha, né? Que é a tal língua, né? Que eles dizem que é o batismo, né? Com o Espírito Santo. E então a língua estranha dele é Halasturianda Ramanagai. Então, por algumas vezes, ele fala nessa língua. Halasturianda Ramanagai. Diz que não é tempo de brincar. Halasturianda Ramanagai. É tempo de se colocar no altar. Halasturianda Ramanagai. Que muitas almas estão morrendo e indo para o inferno. Diz que o Filho do Homem está assentado no trono e logo, logo virá para buscar a sua igreja. Termina ele dizendo que muitos estão preocupados em buscar as coisas terrenas. Isso eu concordo com ele. É uma verdade. As pessoas estão voltadas para o materialismo, principalmente os crentes. Fazendo campanhas, dizimando, barganhando, para que possa multiplicar a sua renda e viver aqui nesta terra de forma com fartura, cheio de benés. Porque é isso que esse evangelho da teologia, da prosperidade ensina e tem colocado na mente de muitos. Então eles ofertam e dizimam, esperando receber de Deus algo em troca por tudo isto que eles estão fazendo, pois é assim que os seus líderes ensinam. E assim os líderes vão se enriquecendo cada vez mais, possuindo bens cada vez mais, as suas contas inchando cada vez mais, comendo nos melhores restaurantes, morando nas melhores casas, andando nos melhores carros, usufruindo dos melhores hospitais e os seus filhos das melhores escolas. Muitos têm fazendas, aviões, bois, sítio, casas de praia e muitas outras coisas mais. Às custas dos seus 10% e das ofertas que você dá em cada uma das reuniões realizadas nesses lugares. Porque o propósito maior desse evangelho do sistema religioso não é outro a não ser os seus líderes alcançarem as suas conveniências e os seus interesses. É isso que nós estamos vendo. São os negócios de muitos. Esse evangelho da religião se tornou um grande negócio para muitos líderes. E muitos estão se despertando e estão deixando e abrindo os seus próprios negócios. Principalmente aqueles que não gostam de trabalhar, que é a sua maioria. Eu nunca vi um segmento da sociedade de não gostar de trabalhar como esses que se auto-intitulam líderes religiosos. Ou gente preguiçosa, ou gente para não gostar de trabalho. Dormem até tarde, descansam quase que o dia todo, viajam pelo Brasil e outros até por outra parte do mundo. É um tal de reuniões de convenções, é um tal de reuniões de conselho de pastores, é um tal de seminários, de campanhas e muitas outras coisas mais. E com isso, eles vão viajando, se hospedando nos melhores hotéis. É isso. Essa é a pura verdade que muitos não têm coragem de falar.
Ele então termina dizendo que essas pessoas estão esquecendo de buscar a Deus. E aí ele termina dizendo para o seu colega, também intitulado pastor, este vídeo é muito forte. Querida, a religião criou um lugar físico chamado inferno. O inferno é criado pela religião para amedrontar as pessoas, para ameaçar as pessoas. E aqueles que não fazem parte deste contexto religioso, eles irão para o inferno. Esse inferno criado pela religião é denominado Lago de Fogo, para onde irão todos aqueles que não são evangélicos, porque é assim que o sistema prega, é assim que o sistema ensina, por não aceitarem Jesus como Salvador. Você é um escolhido, você é um eleito, você é um predestinado. Quem é você? Quem sou eu para escolher Jesus? Foi Ele quem nos escolheu primeiro. Ele não nos deu opção se queríamos ou não. Ele disse, tu és meu, aleluia, louvado, glorificado, seja o teu nome para sempre, tu és meu. Assim como ele disse para o povo de Israel, tu és o meu povo e eu sou o seu Deus. Assim ele fez com cada um de nós, eleitos, predestinados, propriedade exclusiva dele. Tu és meu e eu sou teu Deus. Eu sou teu Senhor. Os únicos que pregam o inferno são chamados evangélicos. O povo para falar tanto no inferno nas suas reuniões. O povo para falar tanto em diabo nas suas reuniões. O inferno como lugar de lago de fogo. O diabo como esse que irá conduzir as pessoas para este lugar. São os temas centrais dessas reuniões. Se falam mais em inferno, se fala mais em diabo, em Satanás, em demônios, do que no nome do Deus único, soberano e verdadeiro, que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor. Dizem que os outros não são filhos de Deus. Os evangélicos só consideram filhos de Deus aqueles que pertencem ao seu contexto religioso. Se você não pertence, você não é filho de Deus. Quem decide isso são eles. São eles quem decidem isso. O seu futuro, o seu destino, se você é salvo ou não, se você é de Deus ou não, são eles quem decidem isso. Quanta arrogância, quanta petulância, quanta falta de amor, de compaixão, de misericórdia, de compassividade, de benignidade, de longanimidade. O fruto do Espírito a gente não percebe, a gente não vê nessas pessoas. Mas nas entrelinhas a gente percebe ódio, ira, vingança, nas entrelinhas das suas palavras. Se apossaram do céu como único dono. O céu é deles. Eles são donos do céu. Só vai para os céus quem eles determinam. Se assim não for, você vai para o inferno. É assim. E assim sendo, eles determinam quem vai para o céu ou não. O fato das pessoas não pertencerem a esse grupo não implica que eles não fazem parte dos céus. A salvação é na mente. Querida, a salvação é na mente. Deus é soberano e único e não faz. E não delegou isso a uma única religião, a um povo quer que seja. O inferno e o diabo, como ser, foram criados para amedrontar as pessoas, ameaçar as pessoas, impor terror às pessoas, para que as mesmas fiquem presas a esse sistema religioso, dando sustentação aos seus interesses e conveniência, com todos os seus caprichos.
A política e a religião têm causado, como sempre, muitos males. Foi sempre assim desde o início. No Antigo Testamento, muitos reis foram influenciados pela política e pela crença religiosa. Havia os profetas e sacerdotes, e eles fugiram, cada um do objetivo. Uma vez que o profeta era o representante de Deus diante dos homens, e os sacerdotes eram representantes do povo diante de Deus. E muitos deles deixaram isso se misturar, se misturando política com religião, poder com religião. E assim tem sido nos nossos dias. Nos nossos dias não tem sido diferente. Nos dias do Nazareno, já nos fins daquela geração, também não foi diferente. Nos dias do Cristo Nazareno. E depois da cruz, a história também retrata vários acontecimentos dentro desse contexto, política e religião. Vamos ao fato do vídeo, em que o pastor fez comentário. O problema no Afeganistão, como também em alguns outros países, também é político e religioso. Você imagina alguém sendo constantemente taxado de filho do diabo? Imagina. Se você não se consertar, tu vai para o inferno. Se você não aceitar Jesus, tu vai para o inferno. Você não é filho de Deus. Imagina constantemente você sendo taxado de todas essas coisas. Que você está com demônio no corpo. Porque é assim que a religião o vê. E que você só vai se salvar se vir para a minha religião. Se você pertencer à minha denominação. Se você se tornar um evangélico. A minha religião é a certa. E então eles se prendem a textos isolados e convenientes para justificar essa suposta verdade que eles ensinam e se dizem acreditar. Queridos, devemos respeitar todas as crenças, sem qualquer tipo de ataques, mostrar às pessoas a sua importância para Deus, dizer para elas, você é importante. Dizer para elas que há um único Deus soberano que reina sobre tudo e todos, e que Ele está no controle de tudo e de todas as coisas. Mostrar para essas pessoas a grandeza desse único e verdadeiro Deus. Ao invés de criticá-las, de insultá-las, de tratá-las de forma diferente, fazendo acepção delas, na prática e também na teoria. Dizer para elas que Deus é tudo em todos, conforme está escrito em Colossenses, capítulo 3, versículo 11. Deixa eu ler aqui para você, Colossenses, capítulo 3, versículo 11. Diz assim, aqui não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo, o livre, mas Cristo é tudo em todos. É isso que você deve proferir para essas pessoas, dizer para essas pessoas que elas não são diferentes, que elas são igualmente a nós. Não se apropriar de Deus, como se você fosse o dono dele, não julgar as pessoas pela aparência, nem tampouco na carne, porque a religião julgam as pessoas na carne, pelo que eles veem, ou seja, pelo exterior. De acordo com a sua vestimenta, ela chega a uma conclusão se você é de Deus ou não é de Deus. A religião olha as pessoas somente na carne. E julga as pessoas na carne, naquilo que vê, naquilo que está patente aos olhos. É assim que a religião faz. Quem vê segundo a carne está em trevas, diz a palavra de Deus. Se você vê as pessoas na carne, você está em trevas. Isso é legalismo.
Isso é legalismo. E dentro desses lugares está cheio de pessoas legalistas, seguindo o preceito dos homens e rudimentos ainda da lei mosaica. Para um pouco, meu irmão, minha irmã, meu amado, eleito e predestinado, faz uma reflexão, deixe o Espírito Santo de Deus dirigir sem reserva a sua vida. Joga o eu por terra. Considera todo o seu conhecimento humano esterco e deixe Cristo dirigir sem reserva a sua vida. Tenha a mente de Cristo. Olhe para as pessoas no amor ágape, no amor de Deus. Ame cada um cada vez mais. Pratique o amor ao próximo. Daí que ao longo dos anos, isso cria ódio nas pessoas, cria ira nas pessoas, e contendas são obras da carne, essas coisas, e não do Espírito. E o resultado não é outro senão o que estamos vendo. As pessoas se levantarem contra aqueles que se dizem dono da verdade, que a sua religião é a certa, que a sua religião é correta, que a sua religião é a única que leva as pessoas para o céu, tirando essas pessoas de um futuro inferno criado por essa mesma religião. Eu quero te dizer que o Nazareno cumpriu a lei. Ele não veio para condenar. Ele fazia as pessoas enxergarem que aquilo não era bom. É isso que a gente tem que mostrar para as pessoas. Isso não é bom. Isso você não deve dar lugar porque não é bom. Sem constranger as pessoas. E dizer, vai e não faz mais, porque era assim que o Cristo Nazareno fazia. Ele não veio para condenar, para julgar ninguém. Ele dizia para as pessoas, isso não é bom. E quando as pessoas o ouviam, ele dizia, vai e não faça mais. E as pessoas eram transgressoras da lei. Porque pecado era transgressão da lei. Conforme está escrito em Romanos, capítulo 7, versículos 7 e 8. Vejamos o que diz a palavra de Deus. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão por intermédio da lei. Pois eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião, pelo mandamento operou em mim toda a concupiscência. Pois sem a lei estava morto o pecado. Então pecado era transgressão da lei. E essas pessoas eram transgressoras da lei, transgrediam a lei. E mesmo assim Jesus não as condenava, Jesus não as julgava, apenas diziam para elas, vai e não faça mais, não peque mais. Hoje é a graça de Deus que impera, não mais a lei. Precisamos mostrar às pessoas que essa graça, para que elas sejam livres e vivam a graça de Deus. Mas não é isso que a religião faz. Ela continua ensinando o evangelho do Nazareno, o evangelho da circuncisão, o evangelho do tempo da lei, com seus cerimoniais, com as suas liturgias, com seus rituais, dogmatizando cada vez mais as pessoas. As pessoas nesses lugares são dogmatizadas. É isso que a religião faz, é isso que a religião tem feito com as pessoas. É dessa forma que a religião vê as pessoas. E então as pessoas se sentem como se não fosse ninguém. Por isso que há essa briga entre religião e política, política e religião. Por isso que há essa perseguição.
Ah, vocês são o certo, vocês são os melhores, vocês são donos da verdade, nós somos o resto. E então a religião provoca ira às pessoas. E a palavra diz, não provoqueis iras a ninguém. Porque todas essas coisas são obras da carne. Mas a religião vê as pessoas na carne. E não no espírito, como Deus assim nos veio. Saulo de Tarso era um perseguidor por causa da religião. Por causa da religião, Saulo de Tarso perseguiam as pessoas. Era assim que Saulo de Tarso fazia, defendendo a sua religião, o judaísmo, aquilo que ele achava que era o certo, que era o correto. E então, pelo zelo que tinha, ele desfazia de todos os outros. Até que um dia ele encontrou o Cristo ressuscitado no caminho de Damasco, quando lhe apareceu o Cristo ressurreto e disse que ele era vaso escolhido e que ele seria o apóstolo dos gentios e que ele traria a este homem a revelação completa e total do evangelho da graça de Deus. E foi assim que o Cristo ressuscitado o fez com Paulo, o apóstolo, chamado apóstolo do gentio, o apóstolo da incircuncisão. Então antes ele mandava prender crentes. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1 ao 3, depois você lê. Mas em Damasco, quando ele encontra o Cristo ressuscitado, o Cristo aparece a ele e o escolhe como apóstolo dos gentios. E agora ele recebe de Deus a revelação do evangelho da graça de Deus. E ele então vai e prega aos gentios. Não esse evangelho que a religião prega, a do Nazareno, a dos apóstolos da circuncisão, os 12 apóstolos. O evangelho do Filho do Homem. Mas o evangelho recebido por Paulo é o evangelho do Cristo ressurreto. É o evangelho do Cristo ressuscitado. Que nos leva a ter a mente de Cristo. Que nos faz enxergar que nós não somos carnais, mas somos espirituais. Que nos faz enxergar que o nosso espírito é o templo do Espírito Santo de Deus. Que nos faz enxergar que como uma unidade no corpo de Cristo, e esse corpo cabeça é Cristo, Ele é o Senhor, Ele é o centro de tudo e de todas as coisas. A honra, o poder, a glória, a primazia, o domínio, tudo é dele. E que nada sem Ele se fez. E é Ele quem nos conduz a essa total liberdade do Evangelho da graça de Deus. E nesse Evangelho nós amamos as pessoas. Nós não perseguimos nenhuma outra religião. Nós não nos mostramos superiores a ninguém. Pelo contrário, dizemos para elas que elas também fazem parte desse contexto do Evangelho da graça de Deus. E que elas precisam viver o reino de Deus aqui enquanto viverem, para o louvor da sua glória. E aguardar os seus últimos dias aqui, na carne, quando voltará ao pó da terra, mas que o seu espírito voltará para Deus, num corpo glorificado, e assim estará para sempre com o Senhor. Então, fica aí esta palavra para a nossa meditação, para a nossa reflexão, sobre este vídeo, sobre este áudio comentado por esse suposto pastor. A religião, ela é culpada dessas coisas que acontecem em vários lugares do mundo. E se amanhã ou depois, aqui no Brasil, chegar a essa situação também, culpado, infelizmente ou felizmente, não sei, são os religiosos. São aqueles que desfazem das outras pessoas. São aquelas que se dizem proprietário de Deus, dono de Deus. E que passam para as outras pessoas que Deus faz tudo aquilo que elas querem que faça. Nas suas orações de petições, achando que pode mudar o destino, mudar o futuro, que possa influenciar Deus a fazer o que eles, na verdade, querem que se faça.
Eles acham que orando, pedindo da forma como eles pedem diariamente, eles vão alcançar, eles vão conseguir. Porque eles mandam em Deus. Eles determinam o que Deus tem ou não de fazer. Quando eles deveriam render súplicas de ações de graça e dizer: Pai, seja feito segundo a sua vontade. Eu te dou graça por isso, eu te dou graça por aquilo. Graças eu te dou. Em tudo dai graça. Deixa de ser religioso, deixa de ser legalista. Venha para o Evangelho da Graça de Deus, viva o Evangelho da Graça de Deus, ame o seu próximo, tenha amor pelas pessoas. Mostra para as pessoas a grandeza, a beleza desse único Deus que reina sobre tudo e todos. Eu concluo dizendo: Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.